De hoje, direto do Globocop, que sobrevoa a Reduc, em Duque de Caxias. Esse é o principal ponto de protestos no Rio dessa greve dos caminhoneiros que chega hoje ao 6º dia. Genilson Araújo, os caminhões estão conseguindo sair da refinaria? Estão sim, Mônica. Boa noite a todos. Eles estão conseguindo sair sem incidentes, mas é bom lembrar que todos os veículos que saem daqui, todas as carretas que saem daqui carregadas com óleo diesel principalmente, elas saem escoltadas, tá? Agora, ao longo de todo esse sábado, pelo menos até agora, o que a gente observa é o seguinte: olha só, um trânsito bem reduzido, um tráfego bem reduzido na rodovia Washington Luiz. A gente não vê a presença de carretas, de caminhões, não há bloqueio por aqui. A gente vê sim a concentração de manifestantes em um dos portões da Reduc, justamente que é por onde saem as carretas carregadas com óleo diesel. E ao longo do dia a gente acompanhou a movimentação de algumas delas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, de acordo com o secretário Richard Nunes, estão sendo atendidos prioritariamente os serviços públicos. Já saíram daqui carretas para atender hospitais, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a Conlurb, as Polícias Civil, Militar e também as Forças Armadas. A Conlurb também, volto a falar, a Conlurb também já recebeu reforço de combustível a partir de carretas que saíram daqui. Detalhe, escoltadas. Não houve qualquer tipo de incidente ao longo de todo o dia, o clima foi de tranquilidade. Agora, ao longo do dia, sobrevoando a cidade, eu percebi uma redução acentuada no número de veículos circulando pelos principais corredores, como a linha vermelha, a Avenida Brasil, a linha amarela, a ponte, a Dutra e também a rodovia Washington Luiz, que é essa aí que vocês estão vendo. Ao longo de todo o dia, um tráfego bem tranquilo. Sobrevoei também diversas empresas de ônibus, foi aquilo que você explicou aí logo no início na chamada. Quase 80% da frota de ônibus dentro das garagens, não saíram esses ônibus por falta de combustível. E detalhe, algumas carretas que saíram daqui escoltadas foram já para algumas empresas de ônibus. Por exemplo, nós acompanhamos uma escolta feita a 2 grandes carretas que foram para a garagem da Aviação Redentor, lá em Jacarepaguá. Descarregaram lá, essas carretas descarregaram lá, e isso é que possibilitou a circulação desses 28 ônibus, melhor dizendo, do BRT, O BRT que funciona de maneira insuficiente ainda, bem aquém daquilo que é necessário para fazer o transporte do público. Mais cedo, o prefeito Marcelo Crivella informou que a merenda escolar dá até para segunda-feira, mas se a situação do abastecimento nas escolas não for regularizada, pode ser que seja decretado na próxima terça-feira, ponto facultativo. Mônica. Obrigada, Genilson. Bom, e os ônibus do BRT voltaram a circular agora no fim de tarde, mas os 3 corredores estavam parados desde ontem à noite, com todas as estações fechadas. A Marina Araújo está lá no Terminal Alvorada, que é uma das principais estações do BRT Transoeste. Marina, como é que é a situação nesse momento? Como está o movimento aí? Olha, Mônica, começa tudo muito fraquinho nesse momento, a movimentação é lenta, mas a gente já viu bastante carros aqui passando pelo terminal. Agora a movimentação de passageiros está voltando, 3 carros pararam aqui com muitos passageiros, até vieram do outro lado para cá correndo para fazer a baldeação. Agora passageiros assustados, achando que não ia ter mais ônibus, Então eles estão voltando ao terminal. O sistema está voltando desde 5 horas da tarde, foi interrompido completamente à meia-noite nessa madrugada. Voltou às 5 horas com apenas 28 carros, Ao todo são 360, ou seja, não são muitos carros, mas é tudo feito muito aos poucos. O abastecimento desses veículos é lento. Eu estou aqui com a Suzy Balucia, que é diretora de Relações Institucionais do BRT, que vai explicar para a gente. É tudo muito lento, os carros estão voltando mesmo? Estão. Mas, assim, o período, existe toda uma logística por trás disso. Não basta só a carreta chegar. O próprio abastecimento desses carros, ele é mais demorado, porque a gente já demora um tempinho. Quando abastece o nosso carro, que só tem 50 litros, esses carros têm tanques de 600, 700 litros. Então, é uma dinâmica, assim, que demora um pouquinho mais de tempo, mas a cada minuto que passa, um novo carro está sendo incorporado à frota e essa operação vai melhorar. De 28 deve chegar a quanto até amanhã, domingo? Segunda-feira é o que interessa muito, Porque as pessoas dependem do BRT para ir trabalhar, para voltar do trabalho. Isso. A expectativa para a gente é que na segunda-feira a gente tenha pelo menos 150, que é o necessário para a gente fazer o contingenciamento.
Então, a gente espera que no decorrer desse final de semana a gente consiga chegar até segunda-feira para começar a operação da manhã com 150 carros. Esses 28 carros só não é assim uma coisa tão grave, porque no final de semana o movimento já é menor, durante a noite já cai também. Então, a gente espera que amanhã, durante o dia, as pessoas já tenham mais conforto. Por enquanto, os serviços 11, 35, 50 e 51 estão funcionando. E quais não estão? Está o eixo da Avenida Cesário de Mello? Isso, no eixo da Avenida Cesário de Mello, na região de Campo Grande, e de Madureira até o Galeão, na Zona Norte. Então, não estão funcionando? Não estão funcionando. Ao todo, são 40 estações que permanecem fechadas. É importante também a gente lembrar que nesse primeiro momento, as estações de módulo expresso, elas estão paradas. Sempre que tem uma estação que tem expresso, ela tem também um módulo parador. Então, quem vai para uma estação pensando em pegar o serviço expresso, por favor, se dirigir ao módulo parador. Foi como a gente conseguiu organizar o mais rápido possível. A gente tem a informação aqui que dos 5 caminhões de combustíveis solicitados pelo BRT, apenas 3 chegaram. É isso mesmo? A gente até ficou surpreso com isso, porque hoje pela manhã, quando o prefeito falou, ele prometeu que 5 carretas seriam destinadas ao abastecimento da frota do BRT. E a gente viu pelas imagens que foram veiculadas à tarde que 2 carretas não vieram para as empresas que são consorciadas ao BRT. A gente espera que amanhã, durante o dia, essa situação se normalize, porque sem essas 2 carretas a gente não consegue garantir a operação nem até segunda. Agora, você sabe para onde foram essas outras carretas? Pelo que eles mostraram, era uma região ali do início da Avenida Brasil. Tá certo. Muito obrigada, Suzy. Mônica. Obrigada, Marina. Pois é, foi um sábado de muito sufoco para quem dependia dos ônibus. Vamos ver na reportagem. Sacrifício foi chegar na hora no trabalho hoje. Dia de sábado normal é mais ou menos 25 a 30 minutos, no máximo. Mas hoje, quando está sem ônibus, no máximo chegou a 50 minutos. Alguns funcionários vieram de outros bairros a pé até esta lanchonete no Jardim Botânico. Esperei, não ver que não passava, vim a pé. Tanto a dificuldade dos funcionários de chegarem ao trabalho, quanto a falta de fornecimento de alimentos, levou esse restaurante aqui no Leblon, na Zona Sul, a fechar as portas hoje. O aviso diz que, devido à greve dos caminhoneiros, não teve entrega de mercadorias. Em toda a cidade, apenas 23% dos ônibus convencionais circularam. Há 1 hora e ainda não passou nenhum ônibus. Hoje, devido a essa caminhada aí, essa greve aí, né, dos caminhoneiros, quem está sofrendo é a população pobre. Teve gente que gastou mais de 3 horas para chegar ao trabalho nas zonas norte e oeste. O maior problema foi a falta do BRT. O sistema conta com 360 ônibus e, pela primeira vez em quase 6 anos de operação, deixou de funcionar hoje. Os 3 corredores expressos interligados que cortam a cidade, Transoeste, Transolímpica e Transcarioca, são responsáveis pelo transporte de cerca de 380 mil passageiros por dia. A concessionária que administra o sistema disse que teve que reduzir a frota nos últimos dias. E ontem à noite, com o fim dos estoques de diesel, o serviço parou. Não tem BRT para a gente pegar, não tem mais ônibus, não tem nada para a gente. Não sei como é que a gente vai viver, para saber, para sair de casa. Tem que andar a pé agora. BRT é direto para a gente, é condução direta, né? Vindo de Campo Grande, vindo da Transolímpica, e está tudo parado. É o sofrimento para o trabalhador. Muito difícil, muito difícil. O terminal Alvorada, na Zona Oeste, virou uma garagem. Pelo menos 100 ônibus parados. Não tem ônibus, não tem nada. Pegar 3 conduções. 3 hoje. E andando pra caramba. Muitos passageiros foram pegos de surpresa pela manhã. Tem um BRT aqui, ó. Sem o BRT Transoeste, passageiros de Santa Cruz usaram o transporte alternativo. As vans circularam cheias e cobrando caro. Tem umas que estão cobrando 30. 30 reais? 30 reais. Estão abusando, né? Eu tive que pagar num transporte alternativo, equivalente a 15 reais para vir de Campo Grande até aqui na Alvorada e caminhar mais esse percurso. Normal seria pagar quanto? Seria pagar R$ 3,60, que você faz a baldeação e passa zerado no BRT, entendeu? Na Baixada Fluminense, a situação não foi melhor. A FETransport confirmou que apenas 20% dos ônibus em linhas intermunicipais circularam hoje. Em Duque de Caxias, os moradores perceberam a redução. Hoje está demorando muito, está demais mesmo. Na estação
dias colocando no ponto. O trem saiu no horário, mas o ônibus eu acredito que não vai conseguir hoje. Tem gente desistindo. Bem difícil, tá complicado. Chegar no trabalho foi difícil, agora e voltar para casa? Muito complicado, cara. Não sei como isso vai acabar. Tá difícil. Tá horrível, não tem ônibus nenhum. Agora a gente tá preocupado para a volta. Como é que vamos fazer para voltar? E esse caos nos transportes poderia ter sido menor. O secretário de Segurança, general Richard Nunes, disse que até hoje de manhã só tinha recebido um pedido de escolta para caminhões-tanque. Mas o Detro garante que alertou as autoridades, que pediu apoio e que está esperando resposta até agora. Os caminhões para abastecer os transportes só começaram a sair da Reduc no começo da tarde de hoje. Eram caminhões da Shell Distribuidora, pedidos pelo BRT, todos com escolta do batalhão de choque. De tarde, o policiamento foi reforçado na porta da refinaria. Alguns caminhões-tanque conseguiram sair. Em entrevista ao RJ1, o secretário de Segurança, general Richard Nunes, disse que só o BRT tinha pedido escolta para 5 caminhões e que a saída demorou por um problema no pagamento. O BRT não solicitou escolta para a Secretaria de Segurança? Para cinco cisternas, nos solicitou isso ontem, nós nos preparamos e estávamos prontos. As cisternas não puderam sair por um problema de pagamento, só isso. O problema deles, um problema administrativo, assim que eles resolveram, nós transportamos. Por que 5? Porque foi o pedido deles. O BRT divulgou uma nota negando a explicação do general. As empresas de ônibus disseram que sempre pegam combustíveis com distribuidoras privadas, como a Shell, e que só depois faziam o pagamento. Por causa da greve e do clima tenso na porta das refinarias, as distribuidoras só permitiam a saída dos caminhões com escolta policial. Assim, as empresas de ônibus, incluindo o BRT, foram atrás da BR Distribuidora, que estava liberando alguns tanques para o funcionalismo público. Mas a BR pediu pagamento imediato. Essa negociação veio desde ontem e empacou. Só de tarde a situação começou a melhorar. Por volta das 4 da tarde, alguns ônibus do BRT já estavam sendo abastecidos. O general Richard Nunes diz que só recebeu um pedido da Rio Ônibus hoje à tarde. Recebemos um pedido aqui, agora às 12h40 da Rio Ônibus. Acabou de entrar um pedido para nós aqui exatamente às 12h40. Até então não havia nenhum outro pedido. Mas o Detro desmentiu o secretário. O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado diz que mandou na terça-feira, no terceiro dia de greve, um e-mail ao gabinete